Boa noite, olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar desse tema que tem desafiado o empreendedorismo, que tem desafiado os comerciantes, que tem desafiado todos nós, que é como a gente mesmo em um tempo de pandemia, como empreender, como organizar as nossas finanças, como organizar a nossa gestão. Então vamos lá, essa lógica de pensar no empreendedorismo no tempo de pandemia, ela era uma lógica muito distante da gente, já que a economia normal, na sua funcionalidade, ela é aquela economia idealizada por Keynes, que é aquela economia rotativa, aquela economia onde a gente sabia exatamente aonde comprar, íamos em determinados lugares e tínhamos as nossas relações com os lugares e com os objetos, os produtos, as cestas de mercadoria que queríamos. E essa coisa de empreender em tempos de pandemia foi muito difícil no início, porque quando a gente pensa numa pandemia, a gente pensa em isolamento social, nós pensamos em reclusão, em de repente se desligar do mundo externo e pensar nesse momento de como essa doença, o novo coronavírus, ele chegou para a nossa vida. E isso fez com que o empreendedorismo ele tivesse uma parada e depois ele explodisse. E eu sempre falo que o empreendedorismo na pandemia ele aconteceu através da inovação, da reinvenção, da adaptação e de uma remodelagem. E essa remodelagem ela trouxe um novo empreendedorismo que para alguns lugares específicos ele foi muito bom. A gente viu as pessoas se reinventando, vendendo bolos, ou vendendo almoço, ou uma salada no pote, ou qualquer outra coisa. E foi muito fácil de fazer isso, por quê? Porque utilizaram as redes sociais, porque venderam através do Instagram, ou que venderam através de um grupo de WhatsApp, ou venderam de uma forma diferente, utilizando todos os protocolos de segurança e com um apelo visual muito grande. Então, eu sempre vou dizer que o empreendedorismo na pandemia, ele aconteceu através da inovação, da reinvenção e da adaptação a esse novo modelo, que foi esse modelo de pandemia. E as pessoas elas foram trabalhando um marketing de relacionamento muito forte. Então a gente viu muito no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Então todos os empreendedores que começaram na pandemia, porque muitas pessoas resolveram empreender na pandemia, de repente ficaram sem trabalhar, foram demitidas de um trabalho formal, de um escritório. E aí o que eu sei fazer de melhor? Eu sei fazer de melhor um bolinho de pote. Ótimo, parabéns. Então aquela pessoa, ela teve a necessidade, ela se transformou em empreendedor num momento atípico. Então isso fez com que essa pessoa, para ter uma renda, para conseguir a gestão financeira da sua casa, da sua vida, fez com que essa pessoa fosse buscar o empreendedorismo. E esse empreendedorismo, ele nasceu digital. Ele nasceu nesse momento desafiador de uma forma digital. Então a gente pode pensar que os novos empreendedores, eles já nasceram digitais, então eles já foram para a tecnologia. Mas quem não era empreendedor antes? Quem já era empreendedor antes e não tinha o hábito de usar as redes sociais, não tinha pensado nesse empreendedorismo trabalhado com esse relacionamento através do apelo midiático, de uma fotografia para mostrar o produto. Então, para esses empreendedores, eles também tiveram que se reinventar. E aí, a gente vai pensar no seu José lá da mercearia, que para ele a internet, as redes sociais eram muito distantes. Para ele se tornou uma coisa que ele teve que aprender, ele teve que se reinventar e utilizar para que ele pudesse empreender, para que ele pudesse comercializar e garantir a gestão financeira. Então, o desafio foi muito grande em todos os setores. Então, foi uma busca, quebrou aquele paradigma das coisas estarem em determinados lugares e nós, os clientes, irmos até aqueles lugares para comprar as coisas, né? Então, os empreendedores, eles chegaram até a gente, eles chegaram até a nossa casa. Então, foi o motoboy que entregou,
Foi o dono da padaria que veio deixar um pão fresquinho na minha porta? Foi uma equipe de pessoas que fizeram esse empreendedorismo, que se juntaram através do capital social, se juntaram e entregaram em determinados bairros da cidade. Então a gente vai ver que os desafios de empreender na pandemia, eles foram quebrados com muitas coisas. A gente pode citar que o capital social estava presente, então essas pessoas elas precisaram de uma rede, elas precisaram se juntar para fazer isso, para levar o empreendedorismo e para levar os produtos, as cestas de mercadoria até as pessoas. Teve o capital humano, que foi essa sacada, como eu posso melhorar o meu negócio, como eu posso vender na minha casa, em reclusão, com as pessoas na casa dela, como eu posso chegar lá. Então teve essa sacada do capital humano, o que vender, como vender e para quem eu vou vender. E aí teve o capital do cliente, que é aquele relacionamento que os consumidores têm com determinadas marcas, com determinados produtos, e a confiança. Então, esses três elementos eles foram fundamentais para que o empreendedorismo, em tempo de pandemia, funcionasse. E esse empreendedorismo, ele nasceu cheio de desafios, mas ele nasceu com muita flexibilidade, adaptação e resiliência. Então, esse momento atual, ele trouxe inúmeros conceitos que a gente vai levar para a nossa vida pós-pandemia. Então, a gente vai pensar que algumas coisas que surgiram nesse momento, que foram eficientes, elas estarão presentes na nossa vida. E com isso, o empreendedorismo ganha, que a gente vai chamar do intraempreendedorismo, que é aquela reinvenção. É quando o empreendedorismo ele se reinventa, é quando o empreendedor, quando uma determinada empresa, ela consegue buscar inovações dentro dela mesma. A gente pode falar de inúmeros casos de reinvenção dentro do empreendedorismo. A gente pode citar como uma marca, como por exemplo a Chili Beans. Eu adoro trabalhar com histórias da Chili Beans, porque a Chili Beans ela quebrou inúmeros paradigmas quando a gente pensa no empreendedorismo. Qual foi o primeiro paradigma que a Chili Beans quebrou enquanto empreendedora, enquanto uma marca famosa? Não sei se vocês lembram que até um tempo atrás, antes da gente conhecer a Chili Beans, a gente pensava que ótica era uma coisa muito elitizada, né? Chegava no lugar, aquele lugar muito bonito, muito confortável, com ar-condicionado, e aí os vendedores estavam muito alinhados, vendendo aquele óculos que estava guardadinho lá num balcão, tudo muito organizado, não era isso? E aí chegou a Chili Beans, com quiosque no mercado, com quiosque no supermercado, com quiosque no meio do shopping, com quiosque na frente de uma praça. E aí, o vendedor da Chili Beans, ele não tá tão alinhado, ele não tá tão arrumado, ele tá despojado, ele tem um cabelo afro, ele tá de repente de tênis e com pinças e com cabelo colorido. E o óculos da Chili Beans, ele não tá naquele lugar tão bonito, ele tá naquele quiosque. Mas o óculos da Chili Beans é bonito, ele me conquista. Ele trabalhou a Chili Beans com uma música dos Beatles, que eu adoro. Então eu vou comprar esse óculos ou esse acessório, como por exemplo o meu relógio, que é da Chili Beans, dos Beatles. E de repente, com essa quebra de paradigma, de elitização do óculos, a Chili Beans ela conquistou o empreendedorismo, ela chegou até as pessoas. E isso a gente viu muito na pandemia. Os empreendedores eles chegaram até as nossas casas, quebrou aquela coisa daquele ambiente tão cheio de protocolos e tão bonito. E aí de repente eu recebi um pão da padaria do lado da minha casa e quem entregou foi o dono da padaria e ele estava usando uma bermuda e um chinelo. Então essa aproximação ela foi fundamental para que todos os desafios da pandemia eles fossem quebrados e a gente vivesse um novo paradigma. Esse paradigma de entender que mesmo dentro da minha casa, mesmo vivendo num período de pandemia, a gente entendendo essa doença ainda e pensando no como seria viver depois que essa doença fosse embora, ou essa turbulência desse tempo todo que nós estamos enfrentando há quase um ano de pandemia. A gente pode dizer que na economia é considerado um tempo muito longo, onde a gente percebeu
que a gente está quase desde março nas nossas casas, então aí em alguns lugares já o comércio já abriu, a gente já pode ir no shopping center ou já pode ir no cinema, mas a gente viveu momentos extremos, como por exemplo lockdown, toque de recolher e isolamento social e tantas coisas que começaram a fazer parte da nossa vida. A gente começou a ir na esquina usando máscara e com medo de contrair essa doença, ou sem querer até falar com aquela pessoa que veio trazer a encomenda na nossa casa, dizendo para ele, deixa ali no portão que eu pego. Então toda essa mudança habitual do nosso cotidiano, toda essa situação atípica, ela foi enfrentada de uma forma onde a reinvenção, a readaptação e a inovação, ela foi muito presente. Então a gente viveu cada dia se redescobrindo e criando mecanismo para a economia continuar, para o empreendedorismo continuar, para eu continuar com a minha loja de doce, ou para eu continuar com o meu restaurante, ou com o meu cabeleireiro, o meu salão de beleza, para quem é cabeleireiro, e isso não afetar a minha vida, não trazer doença para a minha casa, e eu continuar organizando a minha gestão financeira, pagando as minhas contas. E como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Quais são os caminhos para que eu possa continuar? Então, buscando isso, me perguntando isso, eu tenho certeza que todos os empreendedores, eles passaram por isso. Talvez a gente pode até pensar que foi do jeito que nós estamos aqui, nessa web reunião, ou ao telefone, ou numa conversa no WhatsApp, mas isso passou por um processo para que o empreendedorismo ele renascesse, e ele renascesse de uma forma diferente, mas de uma forma muito viva, buscando a mesma dinâmica da economia, que é a dinâmica onde demanda e oferta vão se procurando, vão se equilibrando. E eu, enquanto empreendedora, busquei inúmeros mecanismos para me reinventar e vender. E os consumidores também da mesma forma, eles foram buscando ideias, eles foram buscando a confiança, ela está muito presente no empreendedorismo de tempo de pandemia, a confiança, a segurança e essa flexibilidade que as empresas tiveram de se adaptar, de organizar um horário diferente para uma pessoa considerada de um grupo de risco, para as pessoas, vamos pensar, da terceira idade. Ou essa empresa, ela teve que pensar, eu vou atender X grupo e eu vou atender X grupo de um jeito diferenciado, ou eu tenho um pacote que você pode pensar de almoço para sua família, e aí você vai receber a quantidade X de marmita, e você vai receber essa quantidade X de marmita na sua casa, em X horário, e aí você combinou e recebeu, e aí você não ficou exposto para ir buscar essa comida ela veio para sua casa com todos os protocolos de higiene, e a gente começou a ver inúmeras coisas que foram modificando a nossa vida e que a gente inseriu de uma forma muito prática na nossa rotina, né? A gente criou o mecanismo de uma nova rotina, e esses mecanismos, eles passaram por N coisas, até o cliente se sentir confortável com uma escolha, com uma compra, com um serviço. E a gente pode pensar que esse desafio foi muito maior para aquele atacadista que vendia moda, ou para aquele varejista que vendia moda. As pessoas todas em casa, sem compromissos sociais, para que eu vou comprar uma roupa nova? Ou para que eu vou comprar um sapato novo, ou um pijama novo, se eu estou na minha casa e eu estou numa web reunião? Qual é o interessante disso? Então essa logística da moda, o empreendedorismo da moda, dos vestimentos, da indústria do vestiário, ela teve que se impulsionar, ela teve que buscar, criar realmente um mecanismo para que ela pudesse vender. E a gente pode pensar que o apelo midiático, o apelo visual, o Instagram, ele tem essa representatividade. A gente pode ver que as lojas de vestidos ou de qualquer outra coisa ligada ao vestimento, ela apostou muito nessa tendência de vender online, de mostrar tudo lá no Instagram, de fazer um sorteio, de mudar
a coleção e colocar roupas mais confortáveis, um roupão ou um pijama, um tênis mais confortável, e a gente acabou adaptando esse vestimento mais confortável para a nossa vida e para esse tempo todo. Isso foi muito prático e a gente buscou realmente comprar essa moda mais leve, mais informal, para que a gente pudesse ficar mais confortável em casa e também aquecer esse segmento da economia. Como eu disse, a economia ela é muito viva, ela sente todas as reações de mercado e isso fez com que a gente pensasse em tantas coisas para a gente ver que o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, eles estão presentes na nossa vida. Nós precisamos, nós demandamos, nós temos necessidades e que essas necessidades, elas só podem ser supridas a partir do momento da nossa compra. E a compra era uma coisa casada, eu comprei de alguém que me vendeu. Então quem me vendeu teve uma ideia, teve uma sacada, ou buscou um mecanismo, ou se reinventou um marketing pessoal, fez uma gestão financeira para me atender e para que esse empreendedorismo existisse. Então a gente viveu esse momento, estamos vivendo esse momento, hoje é 28 de janeiro, e a gente está vivendo esse momento desde março do ano passado. Então tá aí essa adaptação, essa nossa reinvenção, nós estamos vivendo esse momento e a gente pode dizer que muitas coisas aconteceram e que a gente aprendeu muitas coisas boas. A gente comprou mais online, eu comprei mais do site X, eu comprei mais através do lanche lá do número do WhatsApp, eu comprei daquela pessoa que me entregou, e aí a gente vai contando inúmeras histórias que se encaixou no perfil do cotidiano de cada pessoa, que foi extremamente importante para que as empresas elas não demitissem em massa, para que as empresas elas não ficassem de portas fechadas, elas não morressem, para que a economia ressurgisse, para que a gente possa ressurgir num novo momento de saúde, para a gente contar essa história, vencemos uma crise econômica, vencemos uma pandemia, e isso tudo foi com muita criatividade, foi com inovação e foi com inúmeras coisas que foram fundamentais e que a gente aprendeu dentro da nossa casa e levamos para fora, a gente levou para nossa rede social e levamos para nossa empresa, e a nossa empresa hoje, ela está de uma forma muito presente na vida dos nossos clientes, e os nossos clientes estão muito vivos dentro da nossa empresa. Então é isso, empreender não é uma coisa fácil, e empreender num tempo de pandemia, a gente tem que pensar sempre que a palavra inovação, reinvenção, remodelagem, elas estiveram muito presentes. E com isso tudo, a gente pode entender que a gente viveu um momento atípico da economia, mas que a gente usou a resiliência e funcionou muito bem. E a gente está conseguindo arduamente manter as empresas e renovando o empreendedorismo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Empreender é uma coisa fascinante e a economia é fascinante. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.